Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência às aulas do canal Medicina de House, hoje eu trago para vocês um importante tema dentro do bloco de cirurgia: trauma. A partir dessa aula, nós passaremos agora pelos principais temas do módulo de trauma, a saber, atendimento inicial ao politraumatizado, que discutiremos hoje, trauma de tórax, trauma de abdômen e traumatismo crânioencefálico. No fim desta sequência de aulas, o objetivo aqui é que nós saibamos os principais passos no atendimento de um paciente politraumatizado, os principais passos e terapêuticas nos quadros de trauma de tórax, traumatismo de abdômen e trauma crânioencefálico. Então, sem mais delongas, vamos ver como nós fazemos o atendimento inicial a um paciente politraumatizado. Então, antes de falar em si do atendimento ao paciente politraumatizado, nós devemos relembrar algumas definições. Qual seria então a definição de trauma? Trauma nada mais é do que uma lesão caracterizada por alterações estruturais ou desequilíbrio fisiológico decorrente de uma exposição aguda a qualquer forma de energia, seja essa energia mecânica, elétrica, térmica, química ou por irradiações. E qual seria a definição de um paciente politraumatizado? Um paciente politraumatizado nada mais é do que aquele paciente que apresenta lesões em dois ou mais sistemas decorrente de um trauma, sendo que pelo menos uma dessas lesões traz risco vital para o paciente. Por exemplo, um paciente que tem um trauma abdominal, seja ele aberto ou fechado, e uma fratura de um osso longo, ou seja, ele tem uma lesão no sistema osteomuscular e uma lesão no sistema gastrointestinal. Se uma dessas lesões acarretar risco potencial para o paciente, esse paciente é considerado um paciente politraumatizado. Falando um pouco também sobre a epidemiologia do trauma, vale a pena lembrar que trauma é a principal causa de óbito nos pacientes entre 1 e 40 anos. E o trauma é a maior causa de anos potenciais de vida perdidos. Outro ponto interessante dentro do trauma são as causas de morte no trauma. Quando se estudou e confeccionou o material do ATLS, que é o Advanced Trauma Life Support, tentou-se buscar as principais causas que levavam um paciente politraumatizado a morrer. E perceberam que esses pacientes geralmente morriam em três principais momentos. E a partir daí, convencionou-se chamar as mortes de traumas em distribuição trimodal das causas de morte, em que as causas de morte do trauma vão acontecer principalmente em três momentos. O primeiro momento, que seriam as mortes que ocorrem dentro de segundos a minutos após o trauma. O segundo momento, que são as mortes que ocorrem dentro de minutos até 24 horas após o trauma, e o terceiro momento, que são aquelas mortes que acontecem após 24 horas do trauma. Então, falando das mortes do primeiro momento, quais seriam as lesões responsáveis por uma morte quase que imediata do paciente, dentro de segundos a minutos? São basicamente lesões gravíssimas, como, por exemplo, o paciente que evolui com apneia após um traumatismo crânioencefálico ou trauma raquimedular alto, que é o TRM. Ou então pacientes que têm uma lesão cardíaca, seja por um ferimento por arma branca ou um ferimento por arma de fogo, ou o paciente que tem uma ruptura aórtica traumática. Esses pacientes acabam morrendo dentro de segundos a minutos, sem ter tempo muitas vezes de chegar ao hospital, ou sem ter tempo muitas vezes de estar com vida quando o atendimento móvel de urgência chega no local do acidente. O segundo momento traz consigo as mortes que acontecem dentro de minutos até 24 horas. E são aquelas lesões que têm um verdadeiro potencial de cura. Isto é, são lesões que dá tempo para o paciente chegar ao hospital e, se recebido o tratamento adequado, muitas vezes esses pacientes conseguem ser salvos. E são basicamente as lesões abdominais, as fraturas pélvicas, o hemopneumotórax e os hematomas epidural, subdural, dentre outras lesões que
acontecem e que o paciente consegue chegar ao hospital e receber o tratamento adequado. Lembrando que as principais causas de morte no trauma estão no primeiro momento, que representam cerca de 50% das mortes no trauma. Já o segundo momento representa 30% das causas de mortes no trauma. E o terceiro momento, que são as mortes que acontecem após 24 horas, representam 20% das mortes no trauma. Sendo que as mortes tardias no trauma, isto é, que ocorrem após 24 horas do trauma, a principal causa são infecções, né? São sepse, choque séptico. Além disso, tromboembolismo pulmonar e a síndrome de disfunção múltipla de órgãos e sistemas são outras causas importantes de morte tardia no trauma. E a partir dessa divisão em 3 momentos das mortes no trauma, a gente consegue, para cada um desses momentos, elencar ações que consigam prevenir e diminuir as mortes no trauma. Por exemplo, qual seria o principal método para diminuir as mortes do primeiro momento, daquelas mortes que acontecem quase que imediatamente? Como o paciente não tem tempo de chegar ao hospital, a melhor forma de diminuir as mortes no trauma do primeiro momento é através da prevenção do trauma. Isto é, como por exemplo, a lei seca, que impede com que pessoas alcoolizadas dirijam, diminuindo assim a incidência de acidentes, pacientes políticas, por exemplo, de trânsito, que diminuam a incidência de acidentes no trânsito. Qual seria o principal método para eu diminuir agora as mortes que acontecem no segundo momento do trauma, isto é, de minutos até 24 horas? Aqui sim entra o ATLS. Através da abordagem sistemática do ATLS, que é o Advanced Trauma Life Support, eu consigo diminuir as causas de morte que acontecem no segundo momento, porque essas causas sim têm um potencial de cura. Se eu faço uma abordagem rápida e sistemática, que preconiza o ATLS, eu consigo salvar a vida de muitos pacientes. E as mortes que acontecem no terceiro momento, que são aquelas mortes após 24 horas, conseguem ser prevenidas através de um cuidado intensivo desses pacientes que chegam no hospital politraumatizados, ou seja, através da medicina intensiva. Agora falando do atendimento inicial ao politraumatizado. Antes de mais nada, antes de qualquer abordagem sistemática do paciente politraumatizado, ainda no atendimento pré-hospitalar, o primeiro passo no atendimento de um paciente traumatizado é eu assegurar a segurança da cena. Por exemplo, você vai atender um paciente vítima de ferimento por arma de fogo no abdômen. Que foi vítima de ferimento por arma de fogo no abdômen, na zona periférica da cidade. Está tendo troca de tiros na cena do trauma. Quando ligam para você lá para o SAMU, falam que ainda está tendo troca de tiros. Você vai mandar você e sua equipe para fazer o atendimento desses pacientes antes, por exemplo, de contactar a polícia? Não vai, né? Muitas ocorrências de profissionais de saúde já aconteceram justamente por isso, porque não foi assegurada a segurança da cena. E aí acabou que profissionais de saúde foram alvejados por projéteis de arma de fogo. Então, o primeiro passo é sempre assegurar a segurança da cena. Se o cenário do trauma é, por exemplo, numa via que tem muito fluxo de automóveis, você tem que sinalizar a via de tráfego, senão pode acontecer um acidente com os profissionais de saúde e você, em vez de médico, vai agora virar paciente. Então, o primeiro passo é sempre a segurança da cena. É importante também, antes de iniciar o atendimento aos pacientes, principalmente nos casos em que eu tenho mais de uma vítima de trauma, fazer uma triagem. E a partir da triagem, eu posso ter 2 cenários possíveis. No primeiro cenário, eu tenho aquele cenário ideal, onde o número de vítimas é menor do que a capacidade de atendimento. Ou seja, se eu vou conseguir atender todo mundo, eu devo priorizar os pacientes mais graves. Agora, existe um outro cenário, que é o cenário de desastres, né? Onde o número de vítimas é bem maior do que minha capacidade de atendimento. Nesses casos em que meu atendimento não dará conta de atender todos os pacientes, eu devo priorizar o atendimento dos pacientes menos graves, ou seja, daqueles pacientes que têm mais chance de sobreviver. Após então eu ter avaliado a segurança da cena
e feito a triagem, eu vou agora para a avaliação primária do meu paciente politraumatizado. E aqui eu quero que vocês gravem bem passo a passo desse atendimento sistemático do ATLS. Vocês já devem ter visto várias e várias vezes, principalmente vocês que já estão aí militando no serviço de urgência e emergência, mas vale relembrar que a sequência de atendimento ao paciente politraumatizado segue a clássica sequência do ABCDE. ABCDE, ABCDE. Sejam obsessivos compulsivos com essa sequência. É sempre ABCDE. Vocês sempre devem abordar nessa sequência. Por quê? Porque essa sequência, quando foi criada, foi justamente criada com o intuito de abordar primeiramente aquelas lesões que levam o paciente mais rapidamente à morte. Ou seja, foi visto que não adianta você controlar uma hemorragia externa primeiramente do que assegurar a via aérea do paciente que está obstruída, porque antes de você controlar aquela hemorragia, o paciente já vai morrer por insuficiência respiratória. Então, por isso, sejam obsessivos compulsivos com o ABCDE. Tá, mas bora destrinchar e relembrar aqui então o que é cada uma dessas letrinhas. O A nada mais é do que você estabilizar a coluna cervical e avaliar a via aérea do paciente. O B seria respiração e ventilação. O C é circulação com controle da hemorragia. O D é avaliar a disfunção neurológica do paciente. E o E é fazer sua exposição com controle do ambiente e prevenção de hipotermia. Vamos agora destrinchar cada um desses tópicos. Então, falando do A, né, que é coluna cervical e via aérea. Então, a primeira medida do A no atendimento do politraumatizado é você estabilizar a coluna cervical do paciente, pois todo paciente politraumatizado, até que se prove o contrário, tem uma lesão de coluna cervical e você não vai querer agravar a lesão desse paciente, que pode acabar ficando tetraplégico. Então, a primeira medida no A é estabilizar a coluna cervical do paciente através do colar cervical rígido, da prancha rígida e dos coxins laterais de sustentação. Após você ter garantido a estabilidade da coluna cervical do paciente, você vai avaliar a via aérea do paciente. E você vai se perguntar, a via aérea do paciente está pérvia? Um jeito muito simples, fácil e rápido de se avaliar a perviedade das vias aéreas é através da fonação do paciente. Você pergunta para ele seu nome, sua idade e o local em que ele está. Se o paciente tiver uma fonação preservada, é sinal de que a via aérea do paciente está, pelo menos naquele momento, desobstruída, sem obstruções. Então, se o paciente tem uma via aérea pérvia, ele vai estar com a fonação preservada. E se ele está com a via aérea pérvia, você vai ofertar oxigênio para o paciente e passar para o item B. É muito interessante lembrar aqui que o ATLS fala que se o paciente dá uma resposta com fonação preservada e uma resposta orientada, é sinal de que a via aérea dele está pérvia, ou seja, o A está ok, ele está com a respiração adequada, ou seja, o paciente está com B ok, ele não está com hipotensão, não está com instabilidade hemodinâmica, porque senão ele não teria nível de consciência para responder a pergunta, ou seja, o C está ok, ele não tem uma disfunção neurológica, pelo menos não nesse momento, ou seja, o D também está ok. Ou seja, através de uma resposta adequada, orientada num paciente eupneico, você já conseguiu avaliar rapidamente o A, o B, o C e o D e ver que não existem grandes problemas, pelo menos não naquele momento, com nenhum desses passos do atendimento ao politraumatizado. Então, após estabilizar a coluna do paciente, você vai para onde? Para a via aérea. Via aérea está pérvia? Se o paciente estiver com a fonação preservada, sim, ele está com a via aérea pérvia. Ou seja, você vai ofertar oxigênio para o paciente. Entretanto, se o paciente apresentar qualquer sinal de obstrução à via aérea, seja uma respiração com estridor, também chamada de cornagem, uma respiração ruidosa, tipo esse barulho, seja o paciente que está em apneia, com cianose ou dispneica, ou seja, o paciente apresentou qualquer sinal de obstrução de via aérea, você deve fazer uma laringoscopia direta e afastar a presença de corpos estranhos, remoção de eventuais corpos estranhos, além de fazer aspiração de secreções de sangue que porventura venham estar presentes na cavidade orofaríngea do paciente.
ou estava de plantão há umas 2 semanas, uma sala de trauma, chegou um paciente politraumatizado, vítima de traumatismo crânioencefálico devido à queda de um tronco de árvore em sua cabeça, e na avaliação inicial do paciente eu percebi que ele estava com, além de estar visivelmente com rebaixamento de consciência, né, mas eu fui fazer a abordagem sistemática, no item A ele estava com uma respiração ruidosa, e quando eu fui avaliar a sua cavidade oral, no momento da intubação, eu vi que ele estava com grande quantidade de sangue na via aérea do paciente, então foi necessário aspirar antes de fazer a intubação. Então, toda vez que o paciente tiver um sinal de obstrução de via aérea, você vai ter que fazer a laringoscopia direta e avaliar a presença de corpo estranho e secreções e sangue na cavidade orofaríngea. Além disso, em pacientes desacordados, em pacientes inconscientes, a principal causa de obstrução de via aérea é justamente o desabamento da língua, uma vez que, quando estamos inconscientes, a musculatura da língua relaxa, consequentemente ela desaba e acaba obstruindo a via aérea do paciente. Então essa é a principal causa de obstrução de via aérea em pacientes desacordados. Então toda vez que você estiver diante de um paciente inconsciente com obstrução de via aérea, você pode fazer também manobras de desobstrução da via aérea do paciente, que são basicamente duas: o chin lift e o jaw thrust, né? É o chin lift e o jaw thrust. O chin lift seria basicamente você fazer uma elevação do mento do paciente. Já o jaw thrust é você fazer uma tração da mandíbula. Daqui a pouco eu vou mostrar imagens para vocês. Além disso, se o paciente tem obstrução de via aérea, outra coisa que pode ajudar a desobstruir a via aérea do paciente, além das manobras de chin lift, de jaw thrust, seriam o uso de dispositivos como a cânula orofaríngea ou cânula de Guedel, que seria basicamente uma cânula para desobstruir a via aérea do paciente, tirar a língua do paciente do caminho do ar pela via aérea do paciente. Além disso, você pode fazer uma ventilação com bolsa, válvula, máscara, principalmente naqueles pacientes que se encontram em apneia, para oferecer oxigênio para o paciente enquanto você pensa numa via aérea definitiva para o paciente. Então, o paciente com via aérea, se ela estiver pérvia, paciente com fonação preservada, você oferece O2. Se tiver sinal de obstrução, você vai fazer laringoscopia direta, afastar corpo estranho e fazer aspiração de secreções se necessários. Além disso, você vai fazer manobra de desobstrução da via aérea, como chin lift e jaw thrust, principalmente naqueles pacientes com rebaixamento do nível de consciência, e pode usar dispositivos como a cânula orofaríngea ou cânula nasofaríngea. Além disso, aqui no A você vai já avaliar se o paciente necessita ou não de uma via aérea artificial. E quais seriam as principais indicações de o paciente ter uma via aérea artificial? Seriam basicamente os pacientes que se encontram em apneia, ou no paciente que você quer fazer proteção de via aérea, seja, por exemplo, porque ele tem um sangramento ativo e intenso pela cavidade orofaríngea, como, por exemplo, esse paciente que eu atendi há 2 semanas, ele tinha muito sangramento pela cavidade nasal e oral. Pacientes que estão com vômitos incoercíveis, às vezes a gente tem que intubar para proteger via aérea. Paciente que está tendo crise convulsiva recorrente, com vômitos recorrentes, às vezes a gente intuba para proteger a via aérea do paciente contra a broncoaspiração. Ou aquele paciente que não consegue manter sua oxigenação com a ventilação bolsa, válvula, máscara, ou pacientes que estão com rebaixamento do nível de consciência devido a um traumatismo crânioencefálico grave, ou seja, que tem Glasgow menor ou igual a 8. E quais são os principais tipos de via aérea artificial? A gente tem basicamente 2 tipos, que são a via aérea definitiva e temporária. E qual seria a diferença? Via aérea definitiva é aquela via aérea que protege a via aérea do paciente, ou seja, o paciente tem um balonete insuflado na traqueia que protege a via aérea da aspiração de secreções gástricas, protege a via aérea do paciente de uma broncoaspiração. E quais seriam os principais tipos de via aérea definitiva? Seria a intubação orotraqueal, a intubação nasotraqueal, a cricotireoidostomia cirúrgica e a traqueostomia. Já a via aérea temporária é aquele tipo de via aérea que não protege o paciente contra a broncoaspiração, ou seja, seria a crico por punção, a máscara laríngea e o combitubo. A gente vai falar de cada um desses tipos de via aérea daqui a pouquinho. Então, olha aqui, ó, porque sempre o primeiro passo é avaliar a segurança da cena, para evitar situações como essa, ó.
uma ambulância foi numa ocorrência, no cenário de trauma, e como não verificaram a segurança da cena, como não sinalizaram via de tráfego, a ambulância acabou sendo vítima aí de uma colisão frontal com outro automóvel. Então sempre garantam a segurança da cena. Aqui, depois de assegurar a segurança da cena, você vai para o A. O A é o quê? Coluna cervical e via aérea. Então aqui nós já garantimos a estabilização da coluna cervical do paciente, né? O paciente está com colar cervical rígido, está com coxim lateral de sustentação e está com a prancha rígida. Depois você vai para a via aérea do paciente, né? Se a via aérea estiver pérvia, ou seja, se ele tiver com a fonação preservada, você vai ofertar oxigênio e vai passar para o B. Agora, se o paciente tiver sinais de obstrução de via aérea, você vai fazer uma laringoscopia direta para tirar corpo estranho, para aspirar secreções orofaríngeas e vai fazer também manobras de desobstrução da via aérea, como, por exemplo, a elevação do mento, que é o chin lift, ilustrado aqui na imagem. Lembrando que todas essas manobras devem ser feitas com bastante cuidado para não causar uma hiperextensão muito grande da coluna cervical, porque o paciente politraumatizado é um paciente que tem suspeita de lesão cervical, né? Então, às vezes, no lugar de fazer a manobra de elevação do mento, os socorristas preferem fazer a manobra de jaw thrust, que seria a tração da mandíbula, porque esta manobra causa menos extensão cervical, ou seja, tem a chance de piorar menos uma lesão traumática cervical. Aqui nós temos também o uso de dispositivos como a cânula de Guedel ou cânula orofaríngea, né, que pode ajudar a desobstruir a via aérea do paciente. Aqui na imagem já está ilustrado a intubação orotraqueal, que é um tipo de via aérea definitiva, porque protege a via aérea do paciente contra a broncoaspiração. Aqui nós temos a ilustração de uma intubação nasotraqueal, que seria também um tipo de via aérea definitiva, porque protege a via aérea do paciente contra a broncoaspiração. Ignorem aí os latidos do cachorro, por favor. Esses cachorros aqui são meus vizinhos, eles são muito enjoados. Então, a intubação nasotraqueal é um tipo de via aérea definitiva. Aqui a gente tem já a realização de uma cricotireoidostomia cirúrgica, que também é via aérea definitiva, porque tem um balonete insuflado na traqueia. E aqui a gente tem um paciente com uma traqueostomia. Aqui é a cricotireoidostomia por punção, que é considerada uma via aérea temporária, né? Pois não apresenta um balonete insuflado na traqueia. Deixa eu só apagar aqui os rascunhos. Aqui é o exemplo de uma máscara laríngea, né? Que é um dispositivo supraglótico que você pode usar em alguns casos de via aérea difícil, como vamos ver daqui a pouquinho. Aqui é a inserção da máscara laríngea. Ó, vocês podem ver que ela pode ser introduzida às cegas e, independente da forma com que ela é introduzida, ela sempre vai ocluir o esôfago do paciente e vai mandar o ar para a traqueia, né? Para a via aérea. Por isso que ela é muito utilizada nos casos de via aérea difícil. E aqui é um exemplo de um tubo esôfago-traqueal, também chamado de combitubo. Ele tem uma extremidade que vai para o esôfago e outro vai para a traqueia, por isso que é tubo esôfago-traqueal. E independente da forma que você coloque, ele também vai ocluir esôfago e ventilar só a via aérea. Como ele não tem um balonete insuflado na traqueia, ele também não é considerado uma via aérea definitiva. Aqui agora nós temos a ventilação com bolsa, válvula, máscara. Deixa eu só apagar aqui o rascunho. Onde a gente tem a técnica do C3, né? A técnica do C3, que é a forma correta de segurar a máscara para ocluir bem qualquer vazamento de ar. Aqui é um C e aqui é um 3. Você deve assegurar bem a total oclusão aqui da máscara, né? A boca e nariz do paciente, para não ver escape de ar e para sua ventilação conseguir causar uma expansão torácica, né? Aí a técnica aqui com um socorrista, com uma mão você segura a máscara, com a outra você ventila. E aqui a técnica com dois socorristas, né? O primeiro socorrista vai fazer aqui o C3 com as duas mãos, que é bem melhor essa ventilação, evita muito mais o escape aéreo, enquanto o outro socorrista é responsável pela ventilação. Aqui nós temos a ilustração da introdução de uma cânula nasofaríngea. Lembrando que tanto a intubação nasofaríngea
quanto à introdução de uma cânula nasofaríngea devem ser feitas em pacientes que não têm suspeita de lesão de base de crânio, de trauma de base de crânio. Por quê? Porque os pacientes que têm trauma de base de crânio podem acabar fazendo falso trajeto ao introduzir a cânula nasofaríngea ou fazer a intubação nasofaríngea. O mesmo serve também para as sondas nasofaríngeas. Então, todo paciente com sinais de fratura de base de crânio não devem receber qualquer catéter ou sonda pela cavidade nasal, porque esse catéter ou sonda pode fazer falso trajeto e ir parar no encéfalo do paciente. E quais são os principais sinais de fratura de base de crânio? A gente vai ver daqui a pouquinho, mas são o sinal de Guaxinim, que seria uma equimose periorbitária bilateral, uma rinorragia ou rinorreia por líquor, otorragia ou otorreia por líquor e equimose retroauricular, ou também chamado de sinal de Bethel. Olha aqui os sinais de fratura de base de crânio, né? Sinal do Guaxinim, que seria a equimose periorbital bilateral, a otorragia, também a otorreia por líquor é considerada sinal de fratura de base de crânio, e aqui a equimose retroauricular, também chamada de sinal de Bethel. E aqui, por último, a gente tem a ilustração de como se insere uma cânula uma cânula orofaríngea ou cânula de Guedel, né? Primeiramente, você vai com a curvatura da cânula de Guedel voltada para cima até ela encostar no palato mole. Após encostar no palato mole, você vai girar a cânula de Guedel em 180 graus e suavemente, gentilmente, você vai introduzindo até ela parar. Aqui você conseguiu desobstruir a via aérea do seu paciente, muito utilizada naqueles pacientes que estão com rebaixamento de nível de consciência, com crise convulsiva, tendo vômitos incoercíveis. No caso de vômitos incoercíveis ou pacientes que estão conscientes, que ainda têm um reflexo de vômito preservado, na verdade a cânula de Guedel está contraindicada, porque a cânula de Guedel precisa ser passada no paciente que está inconsciente, justamente para ela não provocar a ocorrência de vômitos. Aqui é a manobra de jaw thrust, que seria a manobra de tração da mandíbula, e aqui é a manobra de chin lift, que seria a elevação do mento para desobstruir a via aérea do paciente. Bem, falando agora da intubação orotraqueal. Se o paciente, por qualquer motivo, tem indicação de uma via aérea definitiva, como é que eu devo fazer a intubação orotraqueal do meu paciente polotraumatizado? Idealmente, sempre que possível, eu devo fazer a intubação do paciente politraumatizado através da sequência rápida de intubação, porque é o modo mais rápido e prático de se intubar o paciente. Lembrando que o paciente politraumatizado muitas vezes precisa de tratamentos rápidos e precisos, né, para a gente não perder a vida dele. Então, o que seria essa intubação em sequência rápida? Seria basicamente você utilizar drogas hipnóticas e bloqueadores neuromusculares com o intuito de facilitar a sua intubação orotraqueal. Aqui eu trouxe como exemplo, nós não vamos nos aprofundar muito no tema de intubação. Quando a gente tiver aula de urgência e emergência, eu vou trazer uma aula específica só de intubação, mas aqui eu trouxe como exemplo de um agente hipnótico e sedativo, o etomidato. Você vai usar na dose de 0,2 a 0,3 mg/kg para fazer a hipnose do paciente, a sedação do paciente. E como agente bloqueador neuromuscular, eu trouxe a succinilcolina, que você vai utilizar a dose de 1 mg/kg. Utilizando o hipnótico sedativo com o bloqueador neuromuscular, você consegue fazer uma intubação com muito mais facilidade, sem ter muitas intercorrências. E após fazer a intubação do paciente, você deve verificar o correto posicionamento do tubo. E como é que a gente faz isso? Geralmente através da visualização direta do tubo passando entre as cordas vocais do paciente, através também da ausculta, né? Lembrando que a ausculta deve ser feita no epigástrio para descartar intubação esofágica e deve ser feita também nas bases e nos ápices pulmonares, para ver se o tubo não ficou seletivo, ou seja, se o tubo não está ventilando somente o pulmão. Lembrando que a intubação seletiva é muito mais comum
à direita. Por quê? Porque o brônquio-fonte direito é mais calibroso e menos angulado, ou seja, geralmente as intubações seletivas acabam indo mais para o pulmão direito e o pulmão esquerdo fica todo atelectasiado. Então, auscultem epigástrio e os pulmões bilateralmente para descartar intubação esofágica e intubação seletiva. Além disso, você vai pedir um raio-x de tórax do paciente e, sempre que possível, utilizar a capnografia quantitativa em forma de onda, que é a forma padrão ouro de se confirmar uma intubação orotraqueal. A capnografia nada mais vai ver do que a quantidade de CO2 expirado. Se o paciente estiver intubado corretamente, o paciente vai estar eliminando CO2 pela via aérea e esse CO2 vai ser captado pelo capnógrafo. Além disso, no cenário de trauma, muitas vezes o paciente está com o estômago cheio, né? O paciente estava, por exemplo, se alimentando e sofreu um trauma, ou se alimentou há poucas horas e ele acaba estando com o estômago cheio de alimentos. Para evitar a broncoaspiração, você pode lançar mão de manobras durante a intubação orotraqueal, como, por exemplo, a famosa manobra de Selick. Muitas pessoas confundem e acham que a manobra de Selick é apenas para facilitar a visualização da glote do paciente no momento da intubação. Entretanto, a principal função da manobra de Selick é justamente evitar a broncoaspiração. Você vai fazer uma compressão sustentada sobre a membrana cricoide do paciente e com isso, de forma indireta, você vai ocluir o esôfago do paciente, evitando assim uma broncoaspiração no momento da intubação orotraqueal. Aqui está a famosa manobra de Selick. E aqui, ó, através de uma compressão sustentada da membrana cricoide, você vai ocluir o esôfago, impedindo assim a broncoaspiração de líquido gástrico. Ainda no ar, nós temos agora uma situação que se chama de via aérea difícil. Ou seja, quando eu não posso ou não consigo intubar o paciente. Quais seriam as medidas a ser tomadas? Pois bem, quando eu estou diante de um paciente que eu não posso ou não consigo intubar, seja porque esse paciente tem uma via aérea difícil, seja porque o paciente está com traumatismo facial extenso, com trauma maxilofacial extenso, onde você não consegue nem diferenciar muitas vezes onde está o nariz, onde está a boca do paciente, o paciente está com sangramento ativo e profuso em cavidade oral, difícil visualização da glote, ou seja, em todo cenário onde você não consegue ou não pode intubar no paciente, o ATLS traz que, nesses pacientes com via aérea difícil, você vai tentar, primeiramente, o uso de um dispositivo supraglótico, ou seja, da máscara laríngea ou do combitube, que é o tubo esôfago traqueal. Pois esses dispositivos supraglóticos são justamente para esses casos de via aérea difícil. Cada um desses dispositivos são passados às cegas pela boca do paciente e independente do mecanismo com que eles são passados, eles têm a capacidade de ocluir o esôfago do paciente e mandar ar apenas para a via aérea do paciente, tanto a máscara laríngea como bitube. Ou seja, na hora que você está diante de uma via aérea que você não pode, não consegue intubar, lembrem-se do dispositivo supraglótico, tanto a máscara laríngea ou o combitube. Tá bom, Inocêncio, mas se eu não conseguir utilizar esse dispositivo supraglótico, seja porque o paciente tem uma limitação anatômica devido ao traumatismo, seja porque eu não tenho disponível esse dispositivo supraglótico. Pois bem, nessas situações onde eu não posso ou não consigo intubar e onde eu não tenho dispositivo supraglótico disponível, eu não consigo utilizar, o que eu faço? Se eu não posso ou não consigo intubar, o que eu faço? Não sei se vocês perceberam o macete, mas toda vez que eu não posso ou não consigo intubar e eu não tenho dispositivo supraglótico, eu devo me perguntar, o crico eu faço? É esse o macete que a gente vai gravar para lembrar que no cenário em que eu não posso e não consigo intubar e eu não tenho dispositivo supraglótico, eu vou fazer uma cricotireoidostomia cirúrgica. Ou seja, se você tem um paciente que não consegue
ou não pode intubar e não tem dispositivo supraglótico ou não conseguiu passá-lo, o crico eu faço a cricotireoidostomia cirúrgica. Entretanto, a cricotireoidostomia cirúrgica demanda um certo tempo para sua confecção, demora cerca de pelo menos 2 minutos. E ela também tem contraindicação numa certa faixa etária, que são aqueles pacientes que têm menos de 8 a 12 anos. Então, se o paciente tem de menos de 8 a 12 anos, ou se você está no sufoco, o paciente está numa iminência de parada cardiorrespiratória por uma insuficiência respiratória, você vai fazer nesses pacientes que têm menos de 8 a 12 anos ou no sufoco a cricotireoidostomia por punção, que vai servir como ponte para você assegurar uma via aérea definitiva do paciente. Então, lembrando, paciente com via aérea difícil, não posso ou não consigo intubar, eu penso em dispositivo supraglótico, máscara laríngea e combitube. Não tenho dispositivo supraglótico, o CRI que eu faço, cricotireoidostomia cirúrgica, né? Vou fazer uma incisão na membrana cricotireoide, que é aquela membrana que fica entre a tireoide e a cricoide, né? Entre a cartilagem tireoide e a cartilagem cricoide. Entretanto, se o paciente não pode fazer a crico cirúrgica, seja porque ele não tem tempo, está no sufoco, seja porque o paciente tem menos que 8 a 12 anos, você vai fazer o quê? A cricostomia por punção, ou seja, você vai puncionar a membrana cricotireoide do paciente. Lembrando que na crico por punção, você vai ventilar o paciente numa relação de ins-eis de 1 para 4, ou seja, 1 segundo você ventila e 4 segundos você abre a via para haver expiração do paciente. Como essa forma de ventilação não consegue eliminar todo o dióxido de carbono do paciente, você tem risco de o paciente evoluir com carbonarcose, né, que seria um excesso de dióxido de carbono no sangue, com consequente rebaixamento do nível de consciência e parada cardiorrespiratória. Então, para isso não acontecer, você deve usar a crico por punção por no máximo 30 a 45 minutos. Após isso, você tem que garantir a via aérea do paciente, ou seja, a crico por punção é uma via aérea temporária, é uma via aérea para você ganhar tempo. Então tá aqui, ó, não posso ou não consigo intubar, o CRI que eu faço. Não posso ou não consigo intubar, o CRI que eu faço, cricotireoidostomia cricotireoidostomia cirúrgica, não é mesmo? Então tá, avaliei a via aérea do paciente, é uma via aérea difícil. Vou pensar em dispositivo supraglótico, máscara laríngea ou combitube. Não tenho disponível, não consigo passar o dispositivo supraglótico. O CRI que eu faço, cricotireoidostomia cirúrgica. Se o paciente tem menos de 8 a 12 anos ou estou no sufoco, eu vou fazer a crico por punção, mantendo por no máximo 30 a 45 minutos para evitar carbonarcose, fazendo uma relação de ins-eis de 1 para 4 segundos. Pois bem, outra alteração que teve recentemente no Advanced Trauma Life Support foi os casos dos pacientes que têm suspeita de fratura de laringe. Antigamente, todo paciente com suspeita ou confirmação de fratura de laringe era indicação imediata de você realizar uma traqueostomia. Entretanto, recentemente, o ATLS disse que, em sua última edição, os pacientes com suspeita de laringe podem ser, sim, submetidos a uma tentativa de intubação orotraqueal. Caso essa tentativa não obtenha sucesso, aí sim você vai fazer a traqueostomia. E como é que eu suspeito de uma fratura de laringe? Todo paciente que tenha rouquidão, enfisema subcutâneo e crepitações à palpação de laringe é considerado suspeito de ter uma fratura de laringe. Então, na suspeita de fratura de laringe, eu devo fazer o quê? Tentar a intubação orotraqueal. Se eu não conseguir, eu faço o quê? A traqueostomia. Essa foi uma mudança recente do ATLS. Então está aqui a ventilação com o tubo esôfago-traqueal, que é o combitubo. Aqui está o combitubo em evidência. Aqui é a máscara laríngea. Aqui é a máscara laríngea, né? Como ela fica inserida. Aqui é a realização de uma cricotireoidostomia, né? Se eu não posso ou não consigo intubar, o CRI que eu faço, cricotireoidostomia cirúrgica. Agora, se o paciente está no sufoco, tem menos que 8 a 12 anos, eu vou fazer a crico por punção.
E aqui é uma traqueostomia, né? A traqueostomia é um procedimento bem mais demorado, então hoje raramente ela é feita no cenário de trauma em emergência. Aqui é o local onde você faz, né, a incisão ou a punção da cricotireoidostomia, né? É aqui na membrana cricotireoide, que fica entre a cartilagem tireoide e cricoide. Então, nós já avaliamos a via aérea do paciente, já garantimos a estabilidade da coluna cervical. Nós vamos agora para o B, né, que é respiração e ventilação. No B, você vai basicamente ofertar oxigênio para o paciente e fazer um exame respiratório completo, passando pela inspeção, palpação, ausculta e percussão do tórax. E além disso, você vai colocar um oxímetro de pulso nesse paciente para avaliar sua saturação de oxigênio. E aqui no B você deve ter basicamente atenção para as principais armadilhas da fase B do atendimento ao politraumatizado, que são o pneumotórax hipertensivo, o pneumotórax aberto e o hemotórax maciço. Nós vamos discutir melhor cada um desses assuntos dentro do trauma de tórax, mas aqui eu já vou dar um breve spoiler de cada um desses temas. Então, armadilhas da fase D seriam basicamente o pneumotórax hipertensivo, né? O que seria um pneumotórax hipertensivo? É o acúmulo de ar na cavidade pleural sob pressão. Como esse ar vai se acumular sob pressão, ele vai acabar desviando o mediastino do paciente. Consequentemente, eu vou ter angulação dos vasos da base e consequente redução do retorno venoso e do débito cardíaco. Ou seja, o paciente vai ter hipotensão, vai ter uma forma de choque que a gente chama de choque obstrutivo. Ou seja, o paciente vai ter na percussão uma percussão timpânica, né? E não claro pulmonar, que é o normal. Além disso, o paciente vai ter desvio de traqueia, porque o mediastino está desviado. Além disso, o paciente vai ter hipotensão devido à angulação dos vasos da base. E o paciente com pneumotórax hipertensivo tem também turgência jugular. Por quê? Porque como eu tenho angulação dos vasos da base, a cava superior também sofre uma angulação. Consequentemente, o retorno venoso vai sofrer uma certa resistência e vai ter, consequentemente, um aumento da pressão venosa central, com consequente turgência jugular. E se o paciente tem um pneumotórax hipertensivo, qual é a conduta imediata? Você fazer uma punção de alívio, ou toracocentese de alívio, que deve ser feita, segundo o ATLS, mais recente, ou no segundo espaço intercostal, na linha hemiclavicular do hemitórax acometido, ou agora pode-se fazer também no mesmo local de drenagem torácica, isto é, no quinto espaço intercostal entre a linha axilar média e anterior do hemitórax acometido. Você vai fazer uma punção, geralmente com Gelco 14, e a conduta definitiva vai ser você fazer uma drenagem torácica, né? Uma toracostomia em selo da água. Outra armadilha que você pode ter na fase B é o pneumotórax aberto. O que seria o pneumotórax aberto? É toda vez que eu tenho uma ferida penetrante no tórax do paciente que é maior do que 2/3 do diâmetro de sua traqueia. Nessa situação, o ar durante a inspiração, em vez de entrar pela orofaringe, vai entrar pelo orifício no tórax. Consequentemente, o paciente vai ter insuficiência respiratória. E como é que eu trato o pneumotórax aberto do paciente? A conduta imediata é você fazer um curativo de 3 pontas. Eu vou mostrar a imagem desse curativo. E a conduta definitiva é você fazer a drenagem torácica em selo da água e rafia da lesão. E o hemotórax maciço, né? Hemotórax maciço é quando eu tenho 1.500 ml ou mais de sangue na cavidade pleural do paciente. É uma drenagem imediata, né? De 1.500 ml ou mais de sangue quando eu faço a drenagem do paciente com hemotórax maciço, ele drena 1.500 ml ou mais de sangue. E como seria a clínica do paciente com hemotórax maciço? Ele vai ter basicamente uma percussão maciça, vai ter uma jugular colabada, porque ele está hipovolêmico, e vai ter uma hipotensão devido a um choque hipovolêmico hemorrágico, né? Igual seria o tratamento do hemotórax maciço? Seria você fazer a drenagem torácica, né? Fazer volume para o paciente, fazer hemoderivados, e muitas vezes você vai ter que fazer uma toracotomia, né? Para ver o que está sangrando e fazer o controle do sangramento. Então, no pneumotórax hipertensivo, o tratamento imediato é toracocentese de alívio, o tratamento definitivo é a toracostomia. No pneumotórax aberto, o tratamento imediato é o curativo de 3 pontas e o definitivo é drenagem com rafia da lesão. E no pneumotórax maciço, o tratamento é toracostomia, né, que é a drenagem torácica,
e fazer volume, sangue e possivelmente uma toracotomia. Então aqui eu estou mostrando para vocês uma toracocentese de alívio, né? Antigamente era feita somente no segundo espaço intercostal, na linha M clavicular. Entretanto, houve uma mudança recente, agora ela pode ser feita também no quinto espaço intercostal, entre a linha axilar média e anterior. Isso daqui você faz para aliviar a pressão do pneumotórax hipertensivo e o desvio do mediastino se desfazer. Consequentemente, você vai ter uma melhora hemodinâmica do paciente. Aqui nós temos a drenagem torácica, né, ou a toracostomia, que é feita no quinto espaço intercostal, entre a linha axilar média e anterior, né? E aqui em evidência a gente tem também, na verdade, um curativo de 3 pontas. Não é a drenagem selo da água, eu me confundi. Na verdade, aqui é o curativo de 3 pontas. Como funciona esse curativo? Ele é feito nos pacientes que têm pneumotórax aberto. Durante a inspiração, vocês veem aqui que tem uma ponta que é solta do curativo, né? Então, durante a inspiração, esse curativo vai colabar, vai grudar na pele. Consequentemente, vai evitar a entrada de ar pelo orifício no tórax. E durante a expiração, esse curativo vai se desgrudar da pele, possibilitando assim com que o ar da cavidade pleural seja expelido. Ou seja, com esse tratamento você consegue salvar a vida de um paciente com pneumotórax aberto. Aqui nós temos ilustrado o pneumotórax hipertensivo, né, que causa desvio do mediastino. Você vai ter que fazer uma toracocentese de alívio imediatamente, né, para aliviar a pressão no mediastino do paciente. E após você vai fazer a drenagem torácica em selo da água, né, a toracostomia. A gente vai ver com maior detalhe na aula de trauma de tórax. Então, a gente já resolveu o B, viu as armadilhas, que é o pneumotórax hipertensivo, o pneumotórax aberto e o hemotórax maciço. A gente vai passar agora para o C, que é circulação e controle da hemorragia, né? Então, no C, basicamente, a gente vai fazer a avaliação da hemodinâmica do paciente. Eu vou avaliar como está a sua pressão arterial, sua frequência cardíaca, vou avaliar seus pulsos periféricos, a temperatura das extremidades. Por quê? Porque se o paciente tiver sinais como hipotensão, rebaixamento do nível de consciência, taquicardia, pulso fino e rápido, tempo de enchimento capilar maior do que 3 segundos, extremidades frias e cianóticas, esse paciente tem uma síndrome do quê? Síndrome do choque. O paciente tem uma instabilidade hemodinâmica. Então, C é basicamente isso, para você fazer uma avaliação hemodinâmica do paciente e tratar caso o paciente tenha uma instabilidade hemodinâmica, caso o paciente esteja em choque. E choque no politrauma. Qual é a sua principal causa? Então, a gente vai aprender uma outra regrinha aqui. Todo paciente politraumatizado com choque é considerado como tendo um choque hipovolêmico hemorrágico, até que se prove o contrário. Então, todo paciente politraumatizado, chocado, está tendo uma hemorragia, até que se prove o contrário. Se for uma hemorragia externa, beleza, está dado o diagnóstico. Mas mesmo que o paciente não tenha uma hemorragia externa, se esse paciente estiver chocado, você vai ter que pensar numa hemorragia interna. E quais são os principais sítios de sangramento interno nesse paciente? São basicamente o tórax, o abdômen, o retroperitônio e fratura de ossos pélvicos e fratura de osso longo. Então, esses aqui são os principais sítios de sangramento. Mais uma vez repetindo: tórax, abdômen, pelve e ossos longos. E, claro, as hemorragias externas, cujo diagnóstico é facilmente dado, né? Você chega no cenário de trauma, você está vendo que o paciente está com hemorragia externa, se esse for o caso. Então, toda vez que você estiver atendendo um paciente politraumatizado, chegar no item C da avaliação e ver que ele está chocado, pense, esse paciente está tendo sangramento por algum local. Se não for uma hemorragia externa, você vai ter que pensar em tórax, abdômen, retroperitônio, fratura de ossos pélvicos ou fratura de osso longo. Tá, mas o paciente pode ter outros tipos de choque no cenário de politrauma? Sim, pode ter. O paciente pode ter, por exemplo, um choque obstrutivo, seja por um pneumotórax hipertensivo, seja por um tamponamento cardíaco. A gente vai ver essas duas situações na aula de trauma de tórax. O paciente pode ter também, por exemplo, um choque cardiogênico devido a uma
contusão miocárdica, né? O paciente teve um trauma intenso sobre a região de externo e acabou evoluindo com uma contusão miocárdica. Esse paciente vai evoluir com bastante arritmia após o trauma e pode evoluir também com falência cardíaca e choque cardiogênico. O paciente pode ter também choque neurogênico, né? O choque neurogênico geralmente é devido a uma lesão neurológica grave, geralmente um trauma raquimedular alto, né? Um TRM alto, ou um traumatismo crânioencefálico exuberante, né? Então, o paciente, a principal causa de choque no politraumatizado é hipovolêmico hemorrágico, mas lembrando que o paciente politraumatizado pode ter também um choque obstrutivo, cardiogênico ou neurogênico. A gente vai ver cada um desses tipos de choque na aula de instabilidade hemodinâmica que a gente vai ter dentro do bloco de medicina intensiva. Então, ainda no item C da avaliação inicial ao paciente politraumatizado, a primeira medida a se fazer quando o paciente está tendo sangramento é o controle da hemorragia. E como é que eu faço isso? Eu posso fazer simplesmente pela compressão manual do local sangrante, né? Se o paciente tem uma ferida sangrante ou uma amputação traumática, você vai fazer uma compressão manual através do uso de luvas, obviamente, compressas. Entretanto, se apenas a compressão manual não for suficiente, como medida salvadora, você pode usar sim o tourniquet. O tourniquet, até algum tempo, ele tinha caído por terra, tinha sido proscrito. Entretanto, o ATLS, na sua última edição, autoriza sim o uso do tourniquet como medida salvadora de vida naquelas hemorragias de difícil controle, em que a compressão manual não obteve resultado. Você vai usar o tourniquet, sendo que você pode usar por até 6 horas com alívio da compressão a cada 1 hora. É uma medida salvadora de vida. Além disso, no C, você vai ter que obter um acesso venoso do paciente, pois se esse paciente está perdendo volume, você vai ter que fazer uma reposição volêmica. Então, para isso, você vai ter que obter acesso venoso. De preferência, 2 acessos venosos periféricos calibrosos, ou seja, no dorso das mãos ou na fossa antecubital. Se você não conseguir um acesso venoso periférico calibroso, você pode tentar outras vias de acesso venoso, como por exemplo, uma veia central, seja subclávia ou veia jugular interna, fazer uma dissecção da veia safena magna, ou fazer também uma punção intraóssea. Lembrando que nos casos de criança com menos de 6 anos, em que não se conseguiu se obter um acesso venoso, a punção intraóssea passa a ser a escolha de acesso venoso. Após você obter acesso venoso do paciente, você já vai passar para reposição de volume. E a reposição de volume deve ser feita preferencialmente com solução cristalóide, de preferência a solução de Ringer lactato. Mas na indisponibilidade de Ringer lactato, você pode sim usar o soro fisiológico. Mas se você tiver os dois, use de preferência o Ringer lactato. Por quê? Porque o soro fisiológico, se dado em excesso, ele pode causar acidose metabólica hiperclorêmica, né, de annual gap normal, como a gente viu na aula de gasometria. Ou seja, ele pode piorar a acidose metabólica do paciente que já está com choque, né? Então, de preferência, use Ringer lactato nos pacientes politraumatizados. O Ringer lactato, além de evitar a acidose hiperclorêmica, ele também tem uma menor incidência de injúria renal aguda, né? Então, usem o Ringer lactato de preferência. E essa solução cristalóide ela deve ser aquecida para prevenir hipotermia do paciente. E quanto de volume eu dou para o paciente? Inicialmente, como forma de avaliar sua resposta hemodinâmica, eu posso fazer 1 litro de volume no meu paciente. Se for criança, eu faço 20 ml por quilo. Então, eu faço bolos de 1 litro de solução cristalóide no paciente e eu reavalio para ver se ele obteve resposta ou não a essa expansão volêmica inicial. Lembrando que antigamente, os pacientes que tinham choque hipovolêmico hemorrágico eram submetidos a expansões volêmicas vigorosas, muito intensas, às vezes eram feitos 5 a 6 litros de solução cristalóide no paciente. Entretanto, estudos recentes mostraram que no paciente com choque hemorrágico é mais interessante a gente adotar uma estratégia que ficou conhecida como hipotensão permissiva.
O que seria a hipotensão permissiva? Seria eu ter uma meta de alvo pressórico de 70 milímetros de mercúrio para PA sistólica. Ou seja, o paciente que está com uma hemorragia ativa, a gente deve ter um alvo de PA sistólica de 70 milímetros de mercúrio, uma pressão arterial média de 50 milímetros de mercúrio. Ou seja, um pouco abaixo do que a gente é acostumado a ver, né? Geralmente essa meta aqui de pressão arterial média é de 65, né? Mas no paciente que está tendo hemorragia ativa, na abordagem de hipotensão permissiva, essa PA média deve ser de apenas 50. Por quê? Viu-se que quando eu faço uma expansão volêmica vigorosa e elevo rapidamente a pressão do paciente que está tendo hemorragia, eu posso acabar diluindo os fatores de coagulação e eu posso causar ressangramento em locais onde a coagulação já havia se restabelecido devido ao aumento abrupto da minha PA sistólica. Então, peguei um paciente que está sangrando, está com hemorragia ativa, bora adotar a hipotensão permissiva, ou seja, fazer uma reposição volêmica não vigorosa, mas sim parcimoniosa, obtendo um alvo pressórico de PA sistólica de 70 milímetros de mercúrio e uma PA média de 50 milímetros de mercúrio. Assim, eu vou ter menos diluição de fatores de coagulação e menos ressangramento naqueles locais onde a coagulação já havia sido estabelecida. E quanto é que eu faço volume mais sangue, né? Porque o paciente está perdendo tanto plasma quanto hemácias, né? E a gente sabe que a solução cristalóide não tem hemoglobina, né? Não tem a função de hemoglobina de carrear oxigênio. Então, em quais pacientes eu vou ter a indicação de fazer hemotransfusão? Para eu saber em quais pacientes eu vou fazer hemotransfusão, eu preciso estimar a perda volêmica do paciente. E a perda volêmica do paciente vai ser dividida em 4 classes. Classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4. Vamos ver então como é que a gente classifica o paciente quanto à perda volêmica. Então, o choque hemorrágico vai ser dividido basicamente em classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4, através da seguinte tabela. Na classe 1 estão aqueles pacientes que perderam até 750 ml de volume, ou seja, até 15% do volume. Na classe 2 estão os pacientes que perderam de 750 a 1.500 ml de volume, ou seja, de 15% a 30% do seu volume. Na classe 3 estão os pacientes que perderam de 1.500 a 2.000 ml de volume, ou seja, de 30% a 40% de seu volume. E na classe 4 estão os pacientes que perderam mais de 2.000 ml de sangue, isto é, mais de 40% da sua volemia. E como é que eu diferencio uma classe da outra? Vocês estão vendo que tem vários parâmetros clínicos que nos ajudam a diferenciar esses pacientes. Entretanto, na hora do sufoco, na hora da prova, a gente não pode perder tempo. Então, para diferenciar esses pacientes, vocês precisam basicamente analisar 2 parâmetros, que são a pressão arterial e a frequência cardíaca do paciente. Se vocês prestarem bem atenção na tabela, vocês podem até pausá-la a partir de agora, vocês vão perceber que se o paciente tem uma pressão arterial normal, ele ou é da classe 1 ou é da classe 2. Agora, se o paciente tem uma pressão arterial diminuída, ou ele é da classe 3 ou ele é da classe 4. Isto é, a pressão arterial aqui funciona como um divisor de água. Se o paciente tem uma PA normal, ou ele é classe 1 ou ele é classe 2. Se ele tem uma PA diminuída, ou ele é classe 3 ou ele é classe 4. Tá, então avaliei o paciente e vi que ele tem uma PA normal, ou seja, ele é classe 1 ou classe 2. Qual é o próximo passo? Avaliar agora a frequência cardíaca do paciente. Se o paciente tem uma frequência cardíaca menor do que 100, ele vai ser classe 1. Se ele tem uma frequência cardíaca entre 100 e 120, ele é classe 2. Ou seja, já dei o diagnóstico de classe do meu paciente. Agora, se o paciente se apresenta com sangramento e hipotenso, se o paciente está com a PA diminuída, ou ele é classe 3 ou ele é classe 4. E como eu diferencio a classe 3 da classe 4? Avaliando a frequência cardíaca. Se a frequência cardíaca do paciente estiver entre 120 e 140, ele é classe 3. Se ela estiver maior do que 140, ele é classe 4. Ou seja, simplificando a tabela, nós vamos ter o seguinte. Então, aqui, só para evidenciar aqui o uso do tourniquet como medida salvadora de vida. Aqui é a compressão manual da hemorragia. Aqui, mais uma vez, a compressão manual da hemorragia. Se não deu certo, use o tourniquet como medida salvadora de vida, por até 6 horas com alívio da compressão a cada 1 hora.
Então, simplificando a tabela das classes de choque hipovolêmico, a gente tem aqui, né? Se o paciente tem PA normal, ou ele é classe 1 ou ele é classe 2. Se a frequência estiver menor que 100, é classe 1. Se a frequência estiver maior do que 100, ele é classe 2. Na classe 1, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer apenas cristalóide. Na classe 2, eu também vou fazer apenas cristalóide na maioria das vezes. Pouquíssimos pacientes da classe 2 acabam necessitando de hemoderivados. Já se o paciente se apresenta com hemorragia e hipotensão, ou ele é classe 3 ou ele é classe 4. Se a frequência cardíaca estiver entre 120 e 140 é classe 3, se tiver maior do que 140 é classe 4. Na classe 3 eu faço o quê? Eu vou fazer cristalóide mais sangue e na classe 4 também cristalóide mais sangue, sendo que geralmente na classe 4 eu vou ter que adotar o protocolo de transfusão maciça. Isto é, eu vou necessitar fazer de 4 unidades de concentrado de hemácia em 1 hora ou 10 unidades de concentrado de hemácia em 24 horas. Então, resumindo, se o paciente tem um sangramento e hipotensão, independentemente se ele é de classe 3 ou classe 4, esse paciente invariavelmente vai precisar de sangue. Então, todo paciente com hemorragia hipotenso vai precisar receber sangue. Não esperem a queda dos níveis hematimétricos, não esperem a queda de hemoglobina e de hematócrito para fazer sangue no paciente que está com hemorragia e hipotenso, por favor. Por quê? Porque os índices hematimétricos só vão cair após 24 ou 48 horas, porque inicialmente o paciente tem uma perda tanto de plasma quanto de hemácias, ou seja, o hematócrito e a hemoglobina permanecem relativamente constantes. Só após 24 a 48 horas, com a reconstituição do plasma, é que hematócrito e hemoglobina vão cair. Ou seja, paciente com hemorragia e hipotensão é igual a sangue. Não esperem a queda dos índices hematimétricos. Então aqui, só para lembrar o que é transfusão maciça, né? É aquele paciente que necessita de 10 ou mais unidades de concentrado de hemácias em 24 horas ou mais de 4 unidades de concentrado de hemácias em 1 hora. Geralmente esses pacientes são os pacientes com choque hemorrágico classe 4. Além disso, no C, uma droga que surgiu aí como como modificadora de sobrevida, né, é o ácido tranexâmico, né, o famoso transamina, que é seu nome comercial, que é uma droga antifibrinolítica, ou seja, vai inibir a fibrinólise, vai inibir a degradação dos coágulos de fibrina, né? E como seria feito o ácido tranexâmico no trauma? O ácido tranexâmico ele está indicado no trauma, principalmente naqueles pacientes que se apresentam com hemorragia e choque hipovolêmico hemorrágico. E ele deve ser feito ainda nas primeiras 3 horas após o trauma, na dose de 1 grama nas primeiras 3 horas e depois mais 1 grama 8 horas após. Então, nós devemos fazer 1 grama IV em 10 minutos nas primeiras 3 horas e uma dose de reforço de 1 grama IV em 10 minutos, 8 horas após. Então, o Transamin tem indicação nos pacientes que têm choque hipovolêmico hemorrágico no cenário de politrauma. Além disso, no C, eu posso também já quantificar a diurese do paciente, passando uma sonda vesical de demora. Lembrando que eu vou ter como alvo, no adulto, uma diurese de 0,5 ml quilo-hora e na criança uma diurese de 1 ml quilo-hora. Entretanto, em algumas situações, eu não vou poder passar sonda vesical de demora no paciente antes de fazer um exame chamado uretrocistografia retrógrada para descartar trauma de uretra. Então, quando é que eu desconfio de trauma de uretra? Todo paciente que tem sangue no meato uretral, hematoma perineal, fratura pélvica ou retenção urinária, antes de se passar uma sonda vesical de demora, eu vou ter que fazer a uretrocistografia retrógrada para ver se esse paciente tem ou não trauma de uretra. Se ele não tiver trauma de uretra, aí eu posso passar tranquilamente a minha sonda vesical de demora. Como é feita essa uretrocistografia retrógrada? Através do meato uretral, eu vou injetar contraste e bater uma radiografia da região pélvica do paciente. Aí eu vou ver a via urinária dele contrastada. A partir daí eu vou poder identificar lesões nas vias urinárias do paciente. Então, se o paciente tem sangue no meato, hematoma perineal, retenção urinária ou fratura de pelve, eu não vou sondar o paciente, eu vou primeiro fazer a uretrocistografia retrógrada. Continuando ainda no C, né? Falando agora da fratura de pelve, né? Que é uma das causas de choque hipovolêmico hemorrágico no paciente politraumatizado. Toda vez que você tiver uma fratura de pelve,
principalmente uma fratura em livro aberto, né, em open book, é sinal de que o paciente está tendo um sangramento venoso, né, devido a essa fratura de pelve em livro aberto. Nesses casos, você tem a indicação de literalmente amarrar a pelve do paciente, como forma de aproximar o máximo possível os ossos do quadril, porque isso vai diminuir muito esse sangramento venoso que o paciente tem, vai controlar bem a hemorragia. Então, toda vez que você tem fratura em livro aberto da pelve, por favor, amarre, fixe a pelve do paciente. Está aqui uma fratura em livro aberto e o que você deve fazer, né? Amarrar a pelve do paciente. Bem, passando para o D da avaliação do paciente politraumatizado, no D, a gente vai basicamente fazer uma avaliação neurológica do nosso paciente, avaliando 3 parâmetros clínicos, a saber, nível de consciência, através da escala de Coma de Glasgow, a avaliação pupilar e a avaliação motora. Muitas coisas podem explicar um paciente com rebaixamento do nível de consciência no cenário de paciente politraumatizado, como, por exemplo, instabilidade hemodinâmica, o paciente está chocado, por isso está com rebaixamento do nível de consciência, intoxicação por drogas, intoxicação alcoólica. Entretanto, assim como um paciente politraumatizado com choque é considerado como tendo hemorragia até que se prove o contrário, o paciente politraumatizado com rebaixamento do nível de consciência deve ser considerado portador de TCE até que se prove o contrário. E nós vamos basicamente avaliar nível de consciência, avaliação pupilar e resposta motora, mais uma vez comentando aqui. Então, na escala de Coma de Glasgow, a gente avalia basicamente abertura ocular, resposta motora e resposta verbal. E através dela, nós podemos graduar o TCE em leve, moderado e grave. Sendo que TCE leve é o paciente que tem um Glasgow de 13 a 15, TCE moderado é o paciente que tem um Glasgow de 9 a 12 e TCE grave é o paciente que tem um Glasgow menor ou igual a 8. Nesse paciente está indicado você garantir via aérea, ou seja, passar o cachimbo, fazer intubação orotraqueal. Além da escala de Coma de Glasgow, a gente também vai avaliar o reflexo fotomotor da pupila, pois alterações no reflexo pupilar podem indicar para mim a gravidade do TCE do paciente. Uma vez que o TCE muitas vezes causa um sangramento intracraniano, a pressão intracraniana será rapidamente aumentada, pois a calota craniana não se distende. Consequentemente, o cérebro do paciente pode acabar sofrendo um processo de herniação, chamada de herniação cerebral, mais comumente localizada no uncus. O paciente sofre um processo de herniação uncal, que acaba comprimindo muitas vezes o nervo óculo-motor, causando uma midríase paralítica ipsilateral. Ou seja, se você avalia um paciente com rebaixamento do nível de consciência, politraumatizado, que tem anisocoria com midríase paralítica à direita, provavelmente esse paciente está com uma hipertensão intracraniana, já fazendo herniação uncal à direita. Além disso, a gente vai discutir melhor a avaliação pupilar na aula de traumatismo crânioencefálico. Além disso, eu vou fazer a avaliação motora do paciente para ver se ele tem algum déficit motor lateralizado. Então, falando da escala de Coma de Glasgow, a gente vai avaliar basicamente 3 parâmetros clínicos: abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. Lembrando que eu devo sempre considerar a melhor resposta. Por exemplo, se o paciente abre o olho direito, mas não abre o olho esquerdo, eu vou considerar a resposta do olho direito. Se o paciente move o braço esquerdo, mas não move o braço direito, eu vou sempre considerar a resposta do melhor braço, do melhor movimento, ou seja, do braço esquerdo. Assim serve também para a resposta verbal. A abertura ocular do paciente, se for espontânea, vai lhe dar 4 pontos. Se for ao estímulo sonoro, 3 pontos. Se o paciente abrir os olhos apenas ao estímulo de pressão, hoje em dia trocou-se o termo estímulo doloroso por estímulo de pressão. Essa pressão deve ser feita no leito ungueal, no trapézio ou na incisura supraorbitária. Se o paciente abre os olhos apenas ao estímulo de pressão, ele recebe 2 pontos. Se o paciente não abre os olhos, ele recebe 1 ponto. Resposta verbal. Se for orientado, o paciente recebe 5 pontos. Se for confusa, é 4 pontos. Se o paciente emite apenas palavras, são 3 pontos. Se o paciente emite apenas sons, gemidos, ele recebe 2 pontos. Se ele não tem resposta verbal nenhuma, é 1 ponto.
Resposta motora. Se o paciente obedece a comandos como fechar os olhos, abrir os olhos, apertar as mãos, ele recebe 6 pontos. Se o paciente localiza o estímulo de pressão, ele recebe 5 pontos. Se o paciente tem um padrão de flexão normal, isto é, uma flexão com o antebraço em supinação lenta, de forma não estereotipada, o paciente recebe 4 pontos. Agora, se o paciente tem um padrão de flexão anormal ao estímulo doloroso, isto é, uma flexão com o antebraço em pronação, em posição de decorticação, de forma estereotipada, o paciente recebe 3 pontos. Se o paciente tem um padrão de extensão ao estímulo de pressão, ou seja, se ele tem uma posição de decorticação, ele recebe 2 pontos. Se o paciente não tem resposta nenhuma, ele recebe 1 ponto. Assim, o TCE vai ser graduado em leve, moderado a grave. De 13 a 15 é leve, de 9 a 12 é moderado, menor ou igual a 8 é grave. Indicação de fazer intubação orotraqueal. Além disso, recentemente surgiu a escala de coma de Glasgow-Pupila. Isto é, eu vou associar a escala de coma de Glasgow com a avaliação pupilar. Como é que eu faço isso? Eu pego a pontuação que o paciente obteve no Glasgow e vou subtrair deste valor a minha avaliação pupilar, sendo que, se o paciente não tem alteração em nenhum dos olhos, ele recebe 0 pontos. Se o paciente tem alteração em um olho, ele recebe 1 ponto. Se ele tem alteração nas 2 pupilas, ele recebe 2 pontos. Exemplo, o paciente está com Glasgow 15, entretanto, ele tem alteração do reflexo fotomotor nas 2 pupilas, ou seja, ele pontuou 2 pontos na avaliação pupilar. Então, 15 menos 2, esse paciente vai ficar com 13 pontos no Glasgow pupila dele. Aqui é a imagem do paciente que tem uma midríase paralítica à direita, está com anisocoria. Provavelmente esse paciente está, se for vítima de TCE, está sofrendo uma herniação uncal à direita por hipertensão intracraniana. E o último item é o item E, né? Que é fazer a exposição do paciente, retirar todas as suas roupas, prevenindo, claro, a hipotermia através do controle do ambiente, ou seja, desligando a central de ar da sala de trauma. Por favor, às vezes a gente chega na sala de trauma para dar plantão e vê o paciente se tremendo de frio, gente. A primeira coisa que a gente faz é pedir para desligar o ar, porque esses pacientes não podem ter hipotermia. Hipotermia no trauma é causa de mortalidade. Hipotermia no trauma causa coagulopatia e acidose. É a famosa tríade letal, né? Que é a hipotermia, coagulopatia e acidose. Aumenta muito a mortalidade do paciente. Então, vamos prevenir hipotermia no paciente politraumatizado. Após fazer a avaliação primária do paciente, que é o ABCDE, aí eu vou passar para a avaliação secundária, que seria aquele exame dos pés à cabeça do paciente, que é um exame feito com mais calma, onde eu posso coletar informações do mecanismo do trauma com familiares ou com o próprio paciente, se ele estiver presente, e onde eu vou fazer também exames complementares mais sofisticados para tratar lesões mais específicas. Então, na avaliação secundária, basicamente eu vou fazer um exame físico completo dos pés à cabeça e fazer exames complementares. Então, vamos agora responder essa série de questões para ver se vocês estão craque já no atendimento inicial do politraumatizado. Então, desconsiderem, por favor, o latido desses cachorros. Eles são muito chatos, mas eu não vou voltar aqui a aula toda porque eles estão latindo. Então, se concentrem aí na questão e na resposta. Você é plantonista de um pronto-socorro e 4 pacientes vítimas do mesmo acidente automobilístico são admitidos simultaneamente. O quadro clínico de cada um dos pacientes está descrito a seguir. Em qual sequência esses pacientes devem ser atendidos? Ou seja, chegaram 4 pacientes na sala de trauma e a questão quer saber qual desses pacientes devem ser atendido primeiro, qual dos pacientes deve ser o segundo a ser atendido, o terceiro e o quarto, ou seja, a ordem de atendimento desses pacientes. Então, bora lá para o primeiro paciente. O primeiro paciente é um homem de 58 anos de idade, motorista de um dos veículos. Ele apresenta dor abdominal e torácica, bem como edema e hematoma em coxa direita. Ele tem uma frequência cardíaca de 140 e uma PA de 90/60. A segunda paciente é uma mulher de 54 anos, passageira do banco da frente. Ela tem múltiplas lacerações em face, tem sangramento ativo em cavidade oral e nasal e rouquidão. Tem uma frequência cardíaca de 110 e uma PA de 110/80. O terceiro paciente é um jovem de 19 anos, passageiro do banco de trás. Ele está gritando de dor com deformidade em membro superior esquerdo e um ferimento corto-contuso em face. Ele tem uma frequência cardíaca de 100 batimentos por minuto e uma PA de 130/80 milímetros de mercúrio. E a quarta e última paciente é uma paciente de 15 anos, também passageira do banco de trás. Ela tem escoriações em hemitórax esquerdo
e diz que está com falta de ar. Tem uma frequência cardíaca de 120 e uma PA de 110 por 70. Então, qual deve ser a ordem de atendimento desses pacientes? Então, gente, sejam obsessivos compulsivos com o ABCDE, porque a ordem de atendimento desses pacientes também vai seguir o ABCDE. Então, bora para o A. O que é o A? É a estabilização da coluna cervical, mas via aérea. Algum desses pacientes tem um comprometimento iminente da via aérea e vai evoluir ou já está evoluindo com uma obstrução de via aérea? Sim, né? A paciente 2, né, que é essa mulher de 54 anos, tem uma laceração em face, múltiplas lacerações em faces, na verdade, e está tendo sangue em cavidade oral e nasal e está com rouquidão. Essa paciente com certeza vai evoluir com obstrução e comprometimento da via aérea. Então ela deve ser a primeira paciente atendida. Ou seja, só aí a gente já descarta a opção A e a opção D. Vamos passar agora para o B. No A, tem alguém mais com comprometimento da via aérea? Não. Então vamos passar para o B. O B é o que? Respiração e ventilação. Tem algum desses pacientes que tem um comprometimento da ventilação? Se vocês leram com atenção, vocês viram que a paciente do número 4, que é a jovem de 15 anos, tem um trauma em hemitórax esquerdo e está reclamando de falta de ar. Provavelmente ela está ou com hemotórax ou com pneumotórax esquerdo, ou seja, que é uma das armadilhas da fase B. Ou seja, essa paciente aqui está com comprometimento da ventilação, então será a segunda paciente a ser atendida. Ou seja, já é a letra B a nossa resposta. Mas bora entender por que a paciente 1 será o terceiro paciente a ser atendido. O paciente 1 é o paciente que está com dor torácica e abdominal e está hipotenso e com frequência cardíaca de 140, ou seja, o paciente está com instabilidade hemodinâmica, que é o item C, ou seja, ele tem que ser o terceiro paciente atendido. Já o paciente número 3, que é o jovem de 19 anos, ele é um paciente que tem deformidade no membro superior esquerdo, provavelmente devido a uma fratura, só que ele está estável hemodinamicamente, não tem comprometimento de via aérea, ou seja, ele vai ser o último paciente a ser atendido. Então a resposta só poderia ser a letra B, de bola. Agora essa questão aí do PSU de Minas, né, de 2018. GHI, residente de cirurgia geral, estava saindo do seu estágio de traumatologia quando se deparou com um atropelamento em frente ao hospital. Foi a primeira pessoa a chegar para socorrer a vítima. Imediatamente identificou que a via aérea da mulher atropelada estava obstruída, mas sem sinais de sangramentos e corpos estranhos na cavidade oral, e sua respiração era muito ruidosa. Estava desacordada, não respondia aos chamados ou estímulos dolorosos e posicionada em decúbito dorsal. Qual deve ser a primeira conduta do médico residente? Realizar uma cricotiroidostomia por punção utilizando gel, que sempre traz consigo em sua pasta de trabalho? Não, né, minha gente? Realizar estímulos dolorosos no tórax anterior para que a paciente retome a consciência e volte a respirar normalmente, também não faz sentido, né? Realizar manobras de elevação do mento ou tração da mandíbula com cuidados de imobilização de coluna cervical, exatamente, né? Nós temos aqui uma paciente que foi vítima de trauma e está apresentando sinais de obstrução da via aérea, né? Ou seja, a paciente estava desacordada, né? E estava com a respiração ruidosa, né? Entretanto, ela não tinha sangramento ou corpo estranho na cavidade oral, né? Ou seja, se essa paciente que está inconsciente, está com sinal de obstrução de via aérea, ele fez a laringoscopia direta e viu que ela não tinha sangue e nem corpo estranho na cavidade oral, provavelmente essa obstrução de via aérea, essa respiração ruidosa que ela está tendo, é devido ao desabamento da língua, né? A gente conversou lá que os pacientes inconscientes têm um desabamento da língua com consequente obstrução de via aérea superior. Ou seja, nessa paciente bastava ele realizar uma manobra de elevação do mento, né, que é chin lift, ou a manobra de tração de mandíbula, que é o jaw thrust, para desobstruir a via aérea, além, claro, de assegurar a estabilidade da coluna cervical. Então, a resposta certa é a letra C. Essa paciente não tinha indicação de realizar uma cricotiroidostomia por punção. Isso daí a gente só faz no sufoco em crianças menor que 8 a 12 anos que tem uma via aérea difícil, onde eu não posso e não consigo entubar. O Noeste, Paraná, de 2014, né? Num dado paciente de 17 anos, masculino, vítima de atropelamento, com fratura exposta e cominutiva de perna esquerda, com sangramento ativo e frequência cardíaca de 120 batimentos por minuto, frequência respiratória de 30 e PA de 90 por 70.
Qual é o procedimento a ser tomado? Obtenção de acesso. Qual é o primeiro procedimento a ser tomado? Ele quer saber qual é o primeiro procedimento a ser tomado. Obter acesso venoso calibroso no membro superior e infusão de 2 litros de rinquelactato aberto? Não, né? A obtenção de acesso venoso e expansão volêmica faz parte do item C, né? E eu devo começar pelo item A, que é coluna cervical e via aérea. Então, letra A está errada. Não deve ser o primeiro procedimento. Limpeza rápida, curativo compressivo do sangramento externo, com alinhamento do membro e verificação do status neurovascular do paciente? Não, né? Mais uma vez, compressão de hemorragia é no item C, né? E eu devo começar pelo item A, que é coluna cervical e via aérea. A aplicação de torniquete por manguito, não, né? A gente viu que torniquete é só no item C, que é circulação e controle de hemorragia. Eu devo começar pelo item A, que é via aérea e controle de coluna cervical. E o último, verificação da permeabilidade das vias aéreas e oferta de oxigênio suplementar e imobilização cervical. Exatamente, né? Esse deve ser o nosso primeiro passo no ABCDE, que é coluna cervical e via aérea. Após assegurar a segurança da cena, eu vou verificar a permeabilidade das vias aéreas e imobilizar a coluna cervical. Então, letra certa é a letra D. Vamos agora para essa questão de 2018. Assinale a alternativa que indica estado clínico compatível com a fase 2 do choque hipovolêmico, conforme a classificação do Colégio Americano de Cirurgiões. É aquela classificação que eu apresentei para vocês, né, que divide o choque hipovolêmico em classe 1, 2, 3 e 4. Então, quais seriam os parâmetros clínicos do paciente que tem um choque hipovolêmico classe 2? A PA no paciente com classe 2 está normal ou diminuída? A PA está normal, né? Se o paciente tem PA normal, ou ele é classe 1 ou é classe 2, né? Então, só por aí eu vou excluir a letra A, né? Porque fala em PA diminuída e o paciente da classe 2 tem PA normal. Vou excluir a letra D, que também fala em PA diminuída, e vou excluir a letra E, que também fala em PA diminuída. E se a PA do paciente está normal, ou ele é classe 1 ou ele é classe 2. Como é que eu diferencio classe 1 e classe 2? Eu vou avaliar a frequência cardíaca do paciente. Se tiver menor que 100 é classe 1 e se tiver maior do que 100 é classe 2. Vamos então para a letra B, né? Paciente aqui com frequência cardíaca maior do que 100, então é classe 2 também, né? PA normal e frequência cardíaca maior do que 100, e isso caracteriza para mim classe 2. Vamos para a letra C. PA normal, pode ser classe 1 ou classe 2, mas frequência cardíaca maior que 100. Então, pode ser classe 2 também. Então, aqui, essa questão trouxe para a gente paciente com mesma PA e mesma frequência cardíaca. Então, só pela PA e pela frequência cardíaca, no caso dessa questão, eu não conseguiria usar aquele macete para diferenciar as classes. Então, nessa questão, eu tinha que saber decorado qual é o percentual de perda do paciente. Nesse caso, na letra B, ele traz um percentual de perda de 15 a 30%. E na letra C, ele traz um percentual de perda de 30 a 40%. E aí, qual das duas questões estão certas? É a letra B, minha gente. O paciente com choque hemorrágico classe 2 apresenta uma perda sanguínea de 15 a 30%. Então, só para relembrar, o paciente da classe 1 tem uma perda sanguínea até 15%, da classe 2 de 15 a 30%, da classe 3 de 30 a 40% e da classe 4 maior do que 40%. Por isso que a questão certa é a alternativa B. Então tá aqui só para a gente relembrar as porcentagens. A prioridade durante o atendimento primário de um paciente politraumatizado que se apresenta hipotenso é estabelecer acesso venoso, pesquisa imediata de foco de sangramento oculto, permeabilidade de via aérea ou realizar exame neurológico rápido. Então, qual é a prioridade no atendimento de um paciente politraumatizado? Esteja ele hipotenso ou não. A prioridade é o ABCDE, é o A, coluna cervical e via aérea. Depois passar para o B, que é a respiração e ventilação. Depois C, que é controle de hemorragia. Depois o D, que é a avaliação neurológica. E por último que é a exposição. Ou seja, a prioridade no atendimento primário é sempre coluna cervical e via aérea. É o atendimento sistematizado. Então, a letra certa aqui é a letra C, permeabilidade das vias aéreas. Sempre vai ser a nossa prioridade no atendimento de um paciente politraumatizado. Só após isso eu vou passar para o B, depois C, depois D, depois E. Porque é importante essas abordagens sistemáticas de pacientes graves?
Porque quando nós recebemos um paciente grave, as coisas tendem a ficar caóticas na sala de emergência. E para não perdermos a calma e para nós não nos perdermos no manejo desse paciente, é importante que estejamos treinados com um atendimento sistematizado, para a gente não deixar passar nada. Por isso que é sempre importante. Chegou um paciente politraumatizado, ele pode estar com uma amputação traumática em membro, pode estar com uma ferida abdominal aberta. Sempre sigam o ABCDE para vocês não se perderem. Porque se você for mandar o paciente para cirurgia, para abordar a ferida abdominal e fazer uma laparotomia exploradora e não identificar que o paciente estava com obstrução de via aérea, no caminho do centro cirúrgico ele vai ter uma parada por insuficiência respiratória. Então, gravem, ABCDE. Paciente grave é igual a atendimento rápido, preciso e sistematizado, para a gente não se perder no momento do caos. Amoroso, 45 anos, dá entrada no setor de emergência, trazido por seus vizinhos, após ter sofrido um atropelamento por carro há 20 minutos. Chegou agitado, sudorego, taquipneico, taquicárdico, hipotenso e apresenta fratura grave na face, fratura exposta na tíbia direita com sangramento e equimose extensa no hipocôndrio direito, com distensão abdominal. Nesse momento, a conduta mais adequada então lembrem, ABCDE, ABCDE. Compressão da fratura tibial? Ainda não, né? Isso daí é só depois. Compressão de ferida sangrante é só no C. Acesso cirúrgico à via aérea? Pode até ser, né? Porque o paciente está com o quê? Está com uma fratura grave em face. Provavelmente ele está aí com a via aérea cheia de deformidade, perdeu toda a anatomia aí da orofaringe. Então, pode ser a letra B, que faz parte do A. Laparotomia exploradora de urgência, de emergência? Ainda não, né, meu amigo? Você ainda nem estabilizou a coluna cervical e a via aérea do paciente. TC de crânio e abdômen? Não, né? Primeiro é coluna cervical e via aérea. Então a resposta certa é a letra B, acesso cirúrgico à via aérea. Sempre via aérea é a prioridade no atendimento do paciente politraumatizado. Nesse caso é um acesso cirúrgico, por quê? Porque provavelmente essa fratura grave na face do paciente desorganizou toda a anatomia da arquitetura orofaríngea. Então o paciente vai ter que fazer uma cricotireoidostomia cirúrgica. Porque se eu não consigo ou não posso intubar, o CRI que eu faço, cricotireoidostomia cirúrgica. Homem de 40 anos dá entrada no setor de emergência vítima de atropelamento, apresentando ansiedade moderada, escoriações e dor abdominal acentuada em hipocôndrio esquerdo, embora no restante do abdômen apresentem dor moderada. Ao exame físico constata-se frequência cardíaca de 110, PA de 110 por 70. O lavado peritoneal foi positivo para sangue, ou seja, esse paciente está apresentando uma hemorragia interna abdominal. Se ele está com dor em hipocôndrio esquerdo, provavelmente ele teve o quê? Um trauma abdominal contuso que causou uma ruptura esplênica. A gente vai ver na aula de trauma abdominal que os principais órgãos lesados no trauma abdominal fechado são, em ordem decrescente, baço e fígado. Ou seja, sempre que você tiver um trauma abdominal fechado, o paciente está hipotência, com muita dor em hipocôndrio esquerdo, isso é ruptura esplênica. Se for no hipocôndrio direito, provavelmente é uma ruptura hepática. Então tá, mas não é isso que a questão quer. Nesse caso, deve-se estimar uma perda sanguínea D, ou seja, ele quer que a gente classifique aqui o choque hipovolêmico hemorrágico do paciente para saber qual é a perda sanguínea que esse paciente teve. Então ele está com uma PA, primeiramente a gente vai para a PA, né? Está com uma PA de 110 por 70, a PA está normal. Se a PA está normal, o paciente ou é classe 1 ou é classe 2. Vamos agora o quê? Para a frequência cardíaca. Se a frequência cardíaca estiver menor do que 100, ele é classe 1. Se estiver maior do que 100, ele é classe 2. Então, PA normal e frequência cardíaca maior do que 100, no caso aqui de 110, ele é o quê? Ele é um paciente da classe 2. Se ele é um paciente da classe 2, ele tem uma perda volêmica entre 15% e 30%, ou seja, só poderia ser a alternativa B, a alternativa correta. Então, mais uma vez lembrando, né? Se o paciente tem uma PA normal, ou ele é classe 1 ou ele é classe 2. Se a frequência tiver menor que 100, ele é classe 1. Se a frequência tiver maior que 100, ele é classe 2. Agora, se a PA tiver diminuída, né, o paciente tiver hipotenso, ou ele é classe 3 ou ele é classe 4. Se o paciente tiver com uma frequência de 120 a 140, é classe 3. Se tiver com uma frequência maior que 140, é classe 4. Lembrando que você tem a indicação de fazer sangue, principalmente na classe 3 e na classe 4, né? Ou seja, todo paciente com hemorragia e hipotenso deve receber sangue.
fazem parte da escala de coma de Glasgow. Então, aquele que é basicamente os parâmetros clínicos que fazem parte da escala de coma de Glasgow. Então, sem perder tempo, a alternativa certa é a letra B, né? Abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. Paciente de 29 anos de idade, vítima de acidente automobilístico com capacete, é socorrido no local do acidente, inconsciente. Apresenta as seguintes respostas ao estímulo doloroso aplicado pelo socorrista. Emite sons incompreensíveis, afasta o membro superior direito do estímulo doloroso, apresenta postura de descerebração à esquerda e não abre os olhos. Qual é o score desse paciente na escala de coma de Glasgow? E aqui a gente tem uma pegadinha. Lembrem que eu avalio sempre a melhor resposta do paciente, sempre a melhor resposta. Então, bora lá, para a abertura ocular, né? Bora pontuar esse paciente. Quanto o paciente apresenta na abertura ocular? O paciente apresenta aqui, vamos lá. O paciente, ele fala aqui, ó, o paciente não abre os olhos. Se o paciente não abre os olhos, ele não tem abertura ocular, né? Ou seja, ele ganha um ponto. Mas vamos agora para a resposta verbal do paciente. O paciente está emitindo apenas sons incompreensíveis ao estímulo doloroso, ao estímulo de pressão, né? Ou seja, se ele está apresentando apenas sons incompreensíveis, apenas gemidos, ele ganha o quê? 2 pontos, né? Porque se a resposta verbal do paciente é orientada, ele ganha 5. Se é confusa, ele ganha 4. Se ele emite palavras, é 3. Se ele emite apenas gemidos, apenas sons, é 2, que é o caso do nosso paciente. Se ele não tem resposta verbal nenhuma, ele ganha 1 ponto. Então, nesse paciente aqui vai ganhar 2 pontos porque ele tem som incompreensível. Agora, bora para a resposta motora do paciente, onde estava a pegadinha, né? Ó, o membro superior direito, ele consegue afastar do estímulo. Entretanto, ele apresenta uma postura de descerebração à esquerda. E a gente lembra que a descerebração, né, é a extensão à dor, né? E a extensão à dor vale o quê? Vale 2 pontos. Entretanto, a retirada do estímulo doloroso, que é o que esse paciente apresenta aqui, ó, afasta o membro superior direito do estímulo doloroso, ou seja, ele faz uma flexão, uma retirada, uma flexão normal, que vale 4 pontos, é uma melhor resposta motora do que a descerebração. E a gente sempre considera, para pontuar no Glasgow, a melhor resposta, ou seja, qual eu vou usar aqui? A postura de descerebração ou a flexão normal que o paciente apresenta? A flexão normal, né? Ou seja, o paciente tem aqui o quê? 4 pontos na resposta motora, ou seja, ele totalizou um total de 7 pontos. Totalizou total, né? Ótimo, né? Ele teve um total de 7 pontos na escala de coma de Glasgow, ou seja, o gabarito é a letra B de bola. Homem de 56 anos admitido na emergência após amputação acidental de antebraço esquerdo. Exame físico confuso, PA de 89 por 60, frequência de 122, frequência respiratória de 32, pressão de pulso diminuída. De acordo com a definição do ATLS, o paciente é classificado como classe, então ele quer saber qual é a classe de choque hemorrágico do paciente. Paciente com PA de 89 por 60. O paciente está hipotenso. Se o paciente está hipotenso, ou ele é classe 3 ou ele é classe 4. Vamos para a frequência cardíaca. Se a frequência cardíaca estiver entre 120 e 140 é classe 3, se estiver maior que 140 é classe 4. O paciente tem uma frequência cardíaca de 122, ou seja, está hipotenso com frequência cardíaca de 122, só pode ser o quê? Classe 3. É considerada contraindicação para a passagem de sonda vesical no paciente politraumatizado. Presença de sangue no toque retal? Não, né? Antigamente, o que se considerava contraindicação de passagem de sonda vesical de demora no toque retal era uma posição cefálica da próstata, quando você tocava o paciente do sexo masculino, no caso, né? E você não conseguia sentir a próstata do paciente. Isso era indício de trauma de uretra e era contraindicado passar a sonda vesical de demora, mas presença de sangue no toque retal não é contraindicação à sondagem vesical de demora. Hipotonia esfincteriana ao toque retal também não, né? Presença de hematúria também não, né? Equimose periumbilical e suprapúbica também não, né? A letra certa é a letra E, né? Presença de uretrorragia, sangue no meato uretral é contraindicação à sondagem vesical de demora. Tem que fazer antes uma uretrocistografia retrógrada para descartar trauma de uretra.
Vitor, de 25 anos, vítima de acidente de moto, choque com porte, chega ao pronto-socorro agitado, com várias lesões de face e escoriações pelo corpo. Perguntando o que aconteceu, ele responde com palavras desconexas. Ao estímulo de dor em seu externo, ele leva a mão direita para tirar o estímulo doloroso e seu membro superior esquerdo está imóvel. Entretanto, a gente vai considerar sempre a melhor resposta motora, que no caso é o membro superior direito, né, que consegue localizar o estímulo. Abre os olhos quando é chamado pelo nome. Sua escala de coma de Glasgow é. Então aqui é só para calcular o Glasgow do paciente. Então bora lá. O paciente apresenta uma abertura ocular ao estímulo verbal, ou seja, ele tem 3 pontos. Ele apresenta uma resposta verbal com palavras desconexas, ou seja, se o paciente emite apenas palavras, ele tem uma pontuação de 3 pontos também, né? Lembrando que resposta verbal orientada a 5, confusa a 4, palavras 3, sons 2, nenhuma resposta 1, né? Então ele tem palavras, então vai com 3. E resposta motor, ó, ele fala que ele leva a mão direita para tirar o estímulo doloroso, ou seja, ele está localizando o estímulo. Se ele localiza o estímulo, ele tem 5 pontos, né? Lembrando que na resposta motora, se ele obedece a comando é 6, se ele localiza estímulo é 5, se ele tem uma retirada inespecífica, que é aquela flexão normal, é 4. Se ele tem uma flexão anormal, que é aquela flexão com o antebraço pronado, é 3, que é a posição de decorticação. Se ele tem uma extensão à dor, né, ao estímulo de pressão, tem uma extensão, é 2, que é a descerebração. Se ele não tem nenhuma resposta, é 1, né? Então esse paciente aqui tem 3 mais 3 mais 5, o Glasgow dele é 11. O paciente tem um TCE moderado, né? De 9 a 12 é moderado. Pessoa vítima de acidente automobilístico deu entrada no pronto-socorro, apresentando redução do nível de consciência e cianose. Ao exame físico, tem uma frequência respiratória de 36, uma frequência cardíaca de 136 e uma PA de 80/60. Lacerações na face e no pescoço, sem apresentar deformidade anatômica expressiva. Contusão torácica com respiração paradoxal bilateral e fratura no membro superior direito. A primeira conduta a ser adotada é a realização de radiografia de tórax com aparelho portátil? Não, né? Lembrem, ABCDE, sejam obsessivos compulsivos por isso. Tipagem sanguínea? Também não, né? Inspeção, aspiração de orofaringe e ventilação com máscara e oxigênio? Isso faz parte da letra A, então talvez a C seja a resposta. Verificação da amplitude dos movimentos passivos do pescoço e da extremidade? Não, né? Isso daí a gente vai ver lá na exposição, né? Drenagem bilateral do tórax? Não, né? Drenagem de tórax é visto na letra B, né? Que é respiração e ventilação, onde eu vou tentar tratar as armadilhas da fase B, que é o hemopneumotórax, né? Então a letra certa é a letra C, né? Eu vou cuidar primeiro da via aérea do paciente e estabilizar a sua coluna cervical. Um médico de serviço de resgate retornava para casa quando presenciou colisão de automóvel de passeio na traseira de caminhão. O acidente ocorreu em uma via com grande fluxo de tráfego e velocidade máxima permitida de 80 km por hora. Foi o primeiro a se aproximar do veículo acidentado, percebendo que o motorista do automóvel se apresentava inconsciente, com sangramento profuso na cabeça e com dificuldade respiratória. A conduta inicial imediata deveria ser... Então, qual é a conduta inicial, né? A primeira coisa a ser feita. ABCDE, sejam obsessivos compulsivos por isso. Então, administrar oxigênio suplementar, colocar colar cervical e manter as vias aéreas pérvias, puncionar veia periférica, administrar imediatamente cristalóide ou sinalizar a via de tráfego. Lembrem sempre que vocês devem ser obsessivos compulsivos com ABCDE, mas somente após você ter garantido a segurança da cena. Então, a questão certa Então, a alternativa certa nessa questão é a letra D, sinalizar a via de tráfego. A segurança da cena, ela vem antes de qualquer medida terapêutica, antes de qualquer avaliação. Vocês sempre têm que assegurar a segurança da cena. É redundante, mas tem que ser, para ficar bem fixado na mente de vocês. Assegurem a segurança da cena. Então, eu trouxe aqui um texto para ler para vocês, que diz o seguinte: Medicina por amor. Medicina por amor deveria ser visto como algo muito além de um jargão usado para legendar fotografias. Essa frase tem um significado muito mais profundo. Só o sente quem realmente a ama. Medicina por amor é sairmos de casa ainda jovens e perdermos vários momentos ao lado daquele que amamos, em virtude de um sonho. É passar mais horas ao lado de livros e colegas do que conversando com nossos pais, irmãos ou companheiro. É sentirmos com o coração apertado a saudade que causamos em outros corações. É conhecer pessoas novas diariamente
em um aprendizado constante sobre medicina e, acima de tudo, sobre a vida. É passarmos 24 horas por dia mentalizando a profissão, alegrando-nos com os acertos, porém, principalmente, revivendo e lamentando cada erro, ao mesmo tempo em que buscamos aprender com as falhas. É destinarmos toda a atenção e todas as forças ao paciente mais moribundo. Nada é mais importante do que ele nesse momento. E sentirmos a inevitável frustração diante do prognóstico sombrio de uma doença inexorável e nos perguntando infinitas vezes o que poderíamos ter feito diferente ou se em algum momento nós falhamos. É acumular e comemorar condutas bem-sucedidas sem que isso nos torne prepotentes e nos envaideça. E, ao mesmo tempo, sermos incapazes de esquecer os pacientes que evoluíram mal. São esses que realmente nos marcam profundamente, os pacientes que não pudemos ajudar. Medicina por amor é isto, é viver, a partir do momento em que se torna médico, não mais em função de nós mesmos, mas sim em função daquele que se senta do outro lado da mesa e vem pedir a nossa ajuda. Então fica aí essa mensagem para vocês, que é mais do que autoexplicativo. Medicina, gente, é amor. Sem amor, você nunca será, tenha certeza, você nunca será um bom médico. Muito obrigado.